Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando nos evangelhos, iniciamos a leitura no Evangelho de Mateus, e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 5. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído do versículo 13, que está escrito assim, Mateus 5, 13, diz assim: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Amados, esse capítulo 5 do Evangelho de Mateus é o início do Sermão do Monte, né? Os capítulos 5, 6 e 7 é o discurso de Jesus, são ensinamentos preciosos que Jesus deu ali para os seus discípulos, para a multidão que estava o ouvindo. E quando nós analisamos esse versículo 13 aqui, amados, eu acho interessante porque Jesus começou o seu ensinamento ali naquele momento, falando sobre as bem-aventuranças. E aí ele já contrapõe, ele já coloca um estilo de vida muito diferente do estilo de vida do mundo, do estilo de vida que as pessoas estão acostumados. Então ele vem colocando que os bem-aventurados, ou seja, aqueles que são felizes, são aqueles que fazem coisas bem diferentes do que o mundo está acostumado a fazer, do modelo de vida, do estilo de vida do mundo. E aí ele vem, conclui ali as palavras da bem-aventurança, falando que bem-aventurados são aqueles que, por causa de Jesus, eles forem insultados, perseguidos e caluniados. Essas pessoas são felizes, são bem-aventuradas, porque a recompensa delas está nos céus, ou seja, elas estão vivendo de uma forma que glorifica a Deus. E aí ele vem para o versículo 13, que é esse que nós lemos, que ele diz assim: olha, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não tem como restaurar o sabor do sal, então ele não vai servir para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. E depois que ele fala isso, ele vai falar ali sobre sermos a luz do mundo também, e do versículo 17 em diante, ele vai continuar com ensinamentos. Ele vai colocar o que os homens haviam aprendido debaixo da lei, e agora o que ele estava falando, ele já começa dizendo: não pensem que eu vim abolir a lei, mas eu vim cumprir a lei. E porque eu vim cumprir a lei, é necessário que eu ensine a vocês o novo modelo de vida. Por quê? Porque a lei era um tutor até que viesse Cristo. E aí era necessário que Cristo ensinasse o novo modelo de vida. E quando nós olhamos o novo modelo de vida que Jesus veio para estabelecer, é completamente diferente do modelo de vida do mundo e também é muito mais estreito do que a lei de Moisés. Ele vai falar ali sobre adultério, sobre divórcio, sobre vingança. Quando ele vai falar sobre vingança, sobre o amor aos inimigos, vocês ouviram que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, mas eu estabeleço um novo modelo de vida. De agora em diante vocês vão amar os seus inimigos e vocês vão orar por aqueles que perseguem vocês. Agora o modelo de vida que eu vim estabelecer é esse. É um modelo completamente diferente do que vocês estavam acostumados. E quando nós olhamos tudo isso, amados, nós pensamos assim: uau, como que eu posso colocar tudo isso em prática? O apóstolo Paulo entendeu plenamente como ele colocaria tudo isso em prática e não demorou muito. Na primeira carta que ele escreveu, que foi para a igreja da Galácia, a carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo já declarou, lá no capítulo 2, versículo 20, eu fui crucificado com Cristo, já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo nesse corpo aqui, eu vivo agora pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.
Ou seja, ele compreendeu que o novo modelo de vida que Jesus veio estabelecer, de sermos sal da terra, só era possível ser vivido por meio de Cristo Jesus. Não tem como nós vivermos pela nossa capacidade, pela nossa própria força, é por meio de Cristo Jesus. Aí o apóstolo Paulo, se você ler lá na carta aos Gálatas, ele fala isso no versículo 20, no versículo 21 ele inicia: por isso que eu não anulo a graça de Deus. Se a justiça vem da lei, então Cristo morreu inutilmente, mas eu não vou anular a graça de Deus. Ou seja, é um estilo de vida, amados, completamente diferente, porque é um estilo de vida que depende 100% de Deus, 100% de Cristo Jesus. Nós só podemos colocar isso em prática em dependência a Deus. Quando nós lemos o final desse capítulo 5, Jesus declara: portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. E está escrito num contexto sobre amar os inimigos, sobre orar por aqueles que nos perseguem. Essa é a perfeição de Deus. Amados, nós sabemos que na força do nosso braço e no estilo de vida do mundo, isso é impossível. Vivendo de uma forma meramente natural, é impossível nós termos esse estilo de vida que perdoa, que ama, que ora, que quer o melhor para as pessoas. Nós sabemos que para viver assim nós dependemos do quê? Da graça capacitadora de Deus, do amor de Deus, compreendendo que nós fomos amados e podemos liberar esse amor, que nós fomos perdoados e podemos liberar o perdão. Quando Jesus fala, amados, ali vocês são o sal da terra, é porque nós fomos chamados, ele está dando aquele ensinamento para aquele povo. E nós precisamos lembrar quem era aquele povo, o povo judeu, o povo escolhido de Deus. Então ele dá aquele ensinamento: ó, vocês foram chamados para ser o sal, aqueles que dão o sabor de Deus para a terra. Então o modelo de vida de vocês precisa ser muito diferente do modelo de vida do mundo. Porque senão vocês não vão dar o sabor de Deus. Vocês não vão revelar qual é o sabor de Deus nessa terra aqui. E nós sabemos, esse ensinamento é para nós, todo aquele que crê em Cristo Jesus torna-se participante do quê? Da vida de Cristo, dessa nova aliança, desse modelo de vida estabelecido por Cristo Jesus. E é interessante nós olharmos ali, né? Porque diz assim, olha, se perder o sabor, ou seja, se perder o seu propósito, porque qual que é o propósito do sal? É conservar, principalmente naquele tempo, era muito utilizado para conservar os alimentos. Então, era utilizado para conservar e para dar sabor. Então, se perde esse propósito de conservar e de dar sabor, ele não serve para mais nada, a não ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Por que pisado pelos homens? Porque quando eles jogavam o sal que estava insípido, que não servia mais para nada fora, eles não jogavam nas suas plantações. Por quê? Porque iria matar a plantação. Então eles jogavam nas ruas, porque ali nas ruas não ia fazer diferença. As pessoas iam passar, iam pisotear, não ia fazer diferença nenhuma, não ia destruir a plantação deles. Né? Porque se eles pegassem o sal e jogassem lá nos campos, nas plantações, aquilo iria acabar com a plantação, ia fazer morrer a plantação ali no local onde eles jogaram o sal. Então, Jesus vem e dá esse ensinamento. Se perder o propósito, se o sal perder o propósito dele, a utilidade dele, que é conservar e dar sabor, ele não serve para mais nada a não ser para ser jogado fora e vai ser jogado onde? Na rua, vai ser pisado pelos homens. Amados, é basicamente isso. Se nós perdermos o nosso propósito, o propósito da nossa existência como filhos de Deus, nós não servimos para mais nada nesse mundo aqui. Por quê? Porque nós fomos chamados em Cristo Jesus, não é fora dele, não é na força do nosso braço. Nós fomos chamados em Cristo Jesus para sermos o sal da terra, para sermos a luz do mundo, ou seja, para revelar a vida de Cristo ao mundo. E quando nós perdemos esse propósito, nos afastamos desse propósito, nós somos colocados o quê?
de lado e pisoteado pelos homens. É interessante ver o significado original dessa palavra pisado, que ela tem o significado de pisar, esmagar, mas tem também um significado, uma metáfora colocando ali para ser zombado, escarnecido. Quando nós perdemos o nosso propósito original de revelar a Cristo Jesus, nós começamos a viver dessa maneira. Somos motivo de zombaria, de escárnio. Aqui eu não estou falando sobre calúnias que sofremos por estarmos em Cristo, como o próprio Senhor Jesus falou ali nos versículos 11 e 12. Eu estou falando sobre sermos motivo de zombaria. E nós temos visto isso, amados. Muitas vezes o evangelho tem se tornado um motivo de zombaria, de escárnio no mundo, por causa do comportamento de muitos cristãos. É por isso que Jesus veio estabelecer um modelo de vida que é completamente diferente. Ele é sobrenatural. Se você não leu o capítulo 5, eu encorajo você a ler, porque Jesus vem explicando cada assunto, e nós veremos no capítulo 6, no capítulo 7, Jesus aborda muitos e muitos e muitos assuntos aqui. E a visão de Jesus, o modelo de vida que Jesus estabelece, é um modelo completamente contrário ao modelo natural, ao modelo do mundo, ao modelo cultural dessa terra aqui. Vai na contramão. E nós precisamos aprender a colocar em prática esse modelo de vida, amados. E como que nós colocamos esse modelo de vida em prática? Independência a Cristo Jesus. Sabe, não é na força do nosso braço que nós vamos perdoar, não é na força do nosso braço que nós vamos orar, não é na força do nosso braço que nós vamos viver para a glória de Deus de forma santa, pura, justa, reta, em temor ao Senhor. Não é na força do nosso braço, mas é nos sujeitando, assim como o apóstolo Paulo declarou em Gálatas 2:20, eu fui crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. É assim que nós vamos ser sal dessa terra. É assim que nós vamos trazer o sabor de Cristo Jesus para essa terra. Amados, que eu e você nós possamos nos render ao Senhor. Sabe, que eu e você possamos abrir mão de toda justiça própria, abrir mão de toda confiança na carne, abrir mão de toda confiança no entendimento e na sabedoria desse mundo e nos rendermos à sabedoria de Deus. Sabe, amados, quando nós lemos esse capítulo 5, a tendência de algumas pessoas é ou passar reto ou pensar, não é bem assim. Principalmente no final do capítulo 5, quando vai falar sobre questões de vingança, de amor aos inimigos, tem muitas pessoas que tendem a contender com a palavra de Deus, a dizer, não é bem assim que funciona, é assim sim, porque é o ensinamento de Cristo Jesus. Não é o ensinamento de um homem qualquer, de uma pessoa qualquer, é o ensinamento de Cristo Jesus, aquele que veio e cumpriu toda a justiça em nosso favor e trouxe vida e vida em abundância para nós. E ele estabeleceu um estilo de vida que glorifica o Pai. E nós podemos viver esse modelo de vida não na força do nosso braço, mas na força do poder e da capacitação dele, de Cristo. Dependendo da graça de Deus, dependendo do amor de Deus, dependendo da força que vem do Senhor, o que nós precisamos, amados, é nos render, é nos render, é nos render. Eu falo isso, amados, porque essas palavras, elas precisam ser a verdade sobre a nossa vida. Senão, o que vai acontecer? Nós seremos pisados pelos homens, escarnecidos, zombados. Eu creio que, assim como eu, você também não quer viver um estilo de vida desse. Você quer viver um estilo que glorifica ao Senhor. É muito diferente nós recebermos calúnias e sermos insultados e perseguidos por vivermos um verdadeiro cristianismo do que sermos zombados, escarnecidos, porque vivemos de qualquer maneira. Quantos e quantos estão sendo zombados, escarnecidos por serem adúlteros, por viverem uma vida de adultério, por viverem uma vida que não glorifica a Deus,
Quantos estão sendo escarnecidos, zombados, porque têm um coração amargurado e não perdoam, não liberam perdão? Quantos e quantos estão sendo escarnecidos, zombados, porque vivem um estilo de vida completamente contrário ao estilo de vida de Cristo? Pelo contrário, vivem com um coração endurecido. Se dizem cristãos, mas não se rendem ao modelo de vida de Cristo. Amados, nós precisamos nos render ao modelo de vida que Cristo veio estabelecer. E não é na força do nosso braço, é na capacitação dele. Ele mesmo nos capacita por meio do seu Espírito que habita em nós. Nós não precisamos ficar apavorados. Ai, como que eu vou colocar essa vida em prática? Não precisamos disso. Precisamos só nos render e dizer: Senhor, eu confio em Ti, eu dependo de Ti e eu quero viver para a Sua glória. Pode mudar em mim o que precisa ser mudado, moldar em mim o que precisa ser moldado, me ensina, me corrige no que precisa ser corrigido, mas eu me sujeito a Ti, Senhor. Eu quero de fato ser o sal dessa terra, eu não quero perder o sabor, eu não quero perder o propósito para o qual eu fui estabelecido, de revelar a vida de Cristo sobre a terra. Eu não quero perder isso, Senhor. Ah, amados, se nós nos rendermos assim, se nós nos sujeitarmos a Deus assim, com certeza Ele mesmo nos capacita, nos fortalece, nos ajuda, para que em tudo a nossa vida seja para a glória dEle. Então eu quero encorajar você a abrir mão do seu modelo de vida, de um modelo de vida natural, de um modelo de vida, eu sei o que eu estou fazendo. Não, se renda ao Senhor, ouça do Senhor, deixe o Senhor tratar o que precisa ser tratado, mudar o que precisa ser mudado, deixe o Senhor te ensinar, renda-se aos ensinamentos do Senhor. Em nome de Jesus, não perca o seu sabor, não perca o propósito para o qual você foi estabelecido, de ser o sal da terra, de ser aquele que revela o sabor de Cristo a esse mundo. Ah, amados, que eu e você possamos levar esse modelo de vida que o Senhor Jesus nos ensina aqui nesse capítulo, no capítulo 5. Em nome de Jesus, vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento, obrigada porque é por meio da capacitação que vem do Senhor que nós podemos revelar a sua vida ao mundo. É por meio da graça do Senhor, do favor do Senhor, do poder do Senhor que nós podemos nos sujeitar a Ti e viver uma vida que glorifica ao Senhor. Ah, Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Que nós não dependamos da nossa própria justiça, que nós não dependamos da nossa própria capacidade, que nós não dependamos da sabedoria desse mundo, pelo contrário, Senhor. Que nós nos rendamos dia após dia ao Senhor, em submissão ao Senhor, em rendição ao Senhor, com um coração rendido, aberto para Ti. Um coração flexível, um coração que o Senhor pode moldar, que o Senhor pode atuar. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos nos rendamos em completa confiança e submissão a Ti, Jesus. Que nós possamos compreender o propósito da nossa existência aqui nessa terra. Não é para nos igualarmos ao mundo, não é para competirmos com o mundo, mas é para revelarmos o seu sabor ao mundo, é para revelarmos a sua vida ao mundo, através de nós, de um estilo de vida que vai na contramão desse mundo aqui. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos entendamos isso, que nós sejamos fortalecidos quando nós formos insultados, perseguidos, caluniados, porque estamos seguindo ao Senhor, porque estamos nos rendendo ao Senhor, que nós possamos nos alegrar, nos regozijar, porque significa que de fato estamos vivendo para a sua glória. A nossa recompensa está nos céus, a nossa recompensa vem das mãos do Senhor. Que eu e os meus irmãos possamos entender isso, que nós possamos abandonar esse estilo de vida do mundo, um estilo de vida amargurado, um estilo de vida que quer contender, discutir, dividir o tempo todo, um estilo de vida de competição, de orgulho, de ganância, que eu e os meus irmãos possamos abrir mão de tudo isso e nos render ao estilo de vida do Senhor. Queremos sim ser o sal dessa terra, que eu e os meus irmãos, nós possamos abandonar todo o estilo de vida desse mundo aqui,
imoral, impuro, que nós possamos de fato nos render à pureza que vem de Cristo Jesus, à fidelidade que está em Cristo Jesus e possamos viver esse modelo de vida. Um modelo de vida puro, santo, justo, reto, fiel, de rendição, que demonstra amor, que revela perdão, que revela misericórdia. Ah, Senhor, que eu e os meus irmãos possamos viver assim, nos ajuda a abandonarmos esse estilo de vida natural, mundano, e que nós possamos nos render ao estilo de vida sobrenatural, aquele que o Senhor veio estabelecer por meio de uma obra completa, porque o Senhor cumpriu com toda a justiça e veio para nos capacitar a vivermos toda essa justiça, como está escrito aqui em Mateus capítulo 5 mesmo: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Que eu e os meus irmãos tenhamos fome e sede de viver a sua justiça, que é revelar a sua vida ao mundo, Senhor, e então nós seremos satisfeitos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.